Período de férias escolares, pandemia e as crianças aproveitam para soltar pipa, sim. Mas é importante alertar sobre os perigos dessas brincadeiras que causam acidentes e podem até matar. Uma brincadeira que deveria ser inocente está se transformando numa arma mortal na mão de pessoas irresponsáveis. O cerol, a linha chilena e outros tipos de linhas cortantes estão sendo utilizadas para soltar pipa e essa atitude levou a vida de uma motociclista que morreu após ser atingida por uma linha com cerol na BR-060. Flaviane Ferreira dos Reis, de 23 anos, estava a caminho da casa do noivo quando sofreu o acidente. Mas não são só essas linhas cortantes que oferecem risco nessa brincadeira. Soltar pipa sem a presença de um adulto ou de forma irresponsável pode causar acidentes graves em crianças e adolescentes. É que eles ficam empolgados com a brincadeira e acabam correndo pelas ruas da cidade atrás daquela pipa que está caindo lá longe. Para isso, eles pulam muros de casas e até atravessam as ruas sem olhar para os lados. E é aí que mora o perigo. Foi o caso do filho do Marcos. Ele sofreu um acidente grave correndo atrás da pipa e foi atropelado. Ele estava soltando raia na avenida, né? Aí ele foi atravessar e vinha um ônibus que é na mão da avenida do ônibus. O carro foi, bateu, pegou na perna dele, colocou platina do calcanhar até perto do joelho, né? Casos como esse reforçam a importância da presença e da orientação dos adultos nessa brincadeira. Os pais têm que orientar os filhos, né? Porque não só por causa do meu filho que teve esse acidente, mas graças a Deus não sofreu nenhum mal, colocou a platina na perna, mas os pais têm que tomar muito cuidado, porque eles vão trabalhar e os filhos ficam soltando a pipa na rua, né? Não só de manhã, à tarde. E isso é um perigo e está causando a morte, né? Olha, eu soltei muita pipa, soltei muita raia, sim. Na nossa época tinha cerol, hoje não dá mais para ter cerol. Não dá mais. E se nada for feito, daqui a pouco vai ser proibido soltar pipa em Goiânia e em Goiás, porque agora está prejudicando também até a questão da energia elétrica, que já está bem escassa. A Mariana traz os detalhes para nós agora ao vivo. É com você, Mariana. Boa tarde, Lucílio. Uma excelente tarde para todo mundo. Pois é, né? A gente já tem problemas de queda de energia naturalmente aqui em Goiás. E aí, mais de 37 mil consumidores ficaram sem energia entre janeiro e julho deste ano por causa justamente da pipa. Aquelas linhas, os meninos estão soltando pipa nas ruas e aí acabam soltando pipa próximo aos fios, próximo aos postes. Essas linhas acabam enrolando nos fios e aí acabam dando esses curtos e cai a energia. Aí, claro, a Enel tem que ser chamada para resolver o problema sempre que isso acontece. E eles disseram que os municípios onde mais isso tem acontecido é em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Senador Canedo e Rio Verde, nessa ordem que eu falei para você da quantidade de casos que tem acontecido. E não é só uma questão de queda de energia, a gente estava falando de acidentes graves envolvendo pessoas que passam por linhas com cerol e também crianças e adolescentes que podem sofrer acidentes por causa dessa corrida desenfreada atrás de uma pipa. Por exemplo, lá no site da Enel eles têm algumas dicas, 10 dicas para você soltar pipa e você orientar o seu filho a soltar pipa num local onde não ofereça risco. Por exemplo, a rabiola, ela enrola no fio, também pode dar choque elétrico. Você não pode, por exemplo, colocar na sua pipa materiais metálicos, que também pode passar pelo fio e ser a pipa ser uma corrente de energia para essa pessoa que está brincando. Enfim, tem muita coisa, muito acidente que pode acontecer, principalmente quando as crianças não estão sendo monitoradas por um adulto. Então, vale a pena entrar em contato lá no site da Enel, ver essas dicas e fazer com que essa informação chegue às crianças e adolescentes e aos pais, para que essa brincadeira se torne uma brincadeira sadia. Continue sendo uma brincadeira sadia para a maioria das pessoas, né? Volto com você. Obrigado, viu? Mudança de geração, né, Mariana? Na minha época, a gente passava cerol, torava e aparava, tinha as guerrinhas. Agora, essa geração que viveu isso tem que passar para os filhos, que não dá mais, gente. Agora, incorre em risco de vida. Então, não dá mais, né? Risco de morte. Não dá mais para a gente ficar com essas brincadeiras de cerol. Obrigado, Mariana.